Bom, então começando aqui a nossa aula de hoje, né? Dia 17 de setembro de 2020, com as turmas aí do terceiro ano ensino médio e curso pré-vestibular aí do Colégio Objetivo Marília, né? Trabalhando aqui o conteúdo região Sudeste e Espaço Paulista, né? Como conteúdo aí da frente 2. A qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, questões, como falado anteriormente, sempre de costume, abram o áudio, perguntem quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então vamos lá aqui. Então, quando nós falamos da região Sudeste, nós estamos falando da região administrativa, pelos critérios estabelecidos pelo IBGE, que é composta pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Tem uma área de aproximadamente 924 mil quilômetros quadrados, certo? E é a região mais populosa do país, certo? Chegando a um contingente de aproximadamente 87 milhões de habitantes. Em relação à renda per capita, ela também está bem acima da média nacional, chegando a uma renda per capita de aproximadamente 28 mil reais, certo? Renda per capita anual, tá? Só uma dica aí, crianças, que eu quero chamar a atenção de vocês, é que quando nós falamos em renda per capita ou PIB per capita, a palavra per capita entenda como por pessoa, tá? Algumas vezes vocês podem encontrar a tradução per capita como sinônimo de por cabeça. Eu, particularmente, não recomendo esta leitura, esta abordagem, tá? Ela é muito bruta, vamos dizer assim, né? Quando nós estamos nos referindo a pessoas. Então, no caso, renda per capita, ou PIB per capita, melhor dizendo, é a forma mais adequada de vocês estarem colocando em uma questão dissertativa e até mesmo em uma redação, tá? A densidade demográfica também é a maior do Brasil, tá? Nós temos ali uma média de 94,6 habitantes por quilômetro quadrado, porém, toda esta população de 87 milhões de habitantes, ela é mal distribuída pelo território, tá? Ou seja, nós vamos ter áreas com grande aglomerado populacional e áreas com vazios demográficos maiores, tá? Quem quiser marcar aí no caderninho de vocês, quais são as áreas de maior aglomeração? Então marquem aí, ó. Anotem aí no caderninho de vocês. As maiores aglomerações populacionais ocorrem em áreas como, dois pontos. Então, as maiores aglomerações populacionais ocorrem em áreas como, dois pontos. Vamos lá. Regiões de Campinas, vírgula. São Paulo, vírgula. Sorocaba, vírgula. Vale do Paraíba, vírgula. Rio de Janeiro e região metropolitana, vírgula. Vitória e entorno, vírgula. BH e entorno metropolitano, vírgula. Triângulo Mineiro e sul de Minas, certo? Essas são as regiões mais populosas, as regiões que apresentam uma maior densidade demográfica.
tá? E as regiões de menor densidade, quais são elas, né? Que eu vou mostrar depois para vocês. Litoral sul do estado de São Paulo, região oeste do estado de São Paulo, inclusive onde nós estamos, né? Região norte do Espírito Santo e centro-norte do estado de Minas Gerais, né? São as áreas aí com menor densidade demográfica, certo? Não significa um vazio demográfico, como acontece, por exemplo, na região amazônica, tá? Mas tem uma densidade demográfica menor. O que é importante nós lembrarmos também, né? No caso do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, da região sudeste, é um índice bastante considerável, né, se levarmos em conta a realidade extremamente desigual do Brasil, tá? O indicador médio traz ali o número de 0,798, ou seja, muito próximo ao IDH de uma área desenvolvida. Só que daí, crianças, nós não podemos esquecer que o Brasil, ele é um país de contrastes. O IDH, ele trabalha com parâmetros médios, né? Quais são os 3 parâmetros, os 3 fatores que integram o IDH? Renda per capita, escolaridade e expectativa de vida. Então, na média, temos um número relativamente favorável. Entretanto, quando nós olhamos as realidades intraestaduais ou intrarregional, nós vamos perceber muitas discrepâncias, né? Vamos pegar cidades como Assis e Marília, né? As cidades em que estamos nesse exato momento, né? O que nós podemos afirmar? Que nós temos bairros com altíssimo padrão de vida, altíssima renda per capita, altíssima escolaridade, uma longevidade acima da média nacional, da média local, e vamos encontrar, ao mesmo tempo, outros bairros que apresentam o quê? Indicadores bem abaixo. Então, quando pegamos os números médios, por um exemplo de Assis e Marília, nossa, que legal, bacana. Mas será que todas as pessoas usufruem, né, dessas condições? Nós sabemos que efetivamente isso acaba não acontecendo, né? Então aqui o mapa, né, com a visualização da região sudeste e destacando aqui então, né, o entorno metropolitano, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, certo? Como a área de maior concentração. Ah, eu esqueci de falar, Baixada Santista. Podem colocar aí também, tá? Baixada Santista, ok? Depois nós temos a região metropolitana do Rio de Janeiro, certo? Região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, BH e região metropolitana, sul de Minas e Triângulo Mineiro, certo? Como as áreas de maior aglomerado ou maior concentração populacional, certo? As áreas de menor vazio demográfico, quais são? Ou melhor, de maior vazio demográfico. Então, nós temos aqui o oeste de São Paulo, o sul de São Paulo, certo? Norte do Espírito Santo e todo este centro-norte de Minas Gerais, tá? Quem quiser colocar aí mais uma observação, anotem aí, crianças. Olha só. Ó, marquem aí. A população apresenta maior aglomeração barra densidade nas áreas em que os atrativos econômicos são mais intensos. Ok? É uma máxima, né? Então, as pessoas sempre tendem a estar
onde as oportunidades são maiores, onde as oportunidades são melhores, né? Então, nessas áreas, que também são as áreas mais industrializadas, né, vão ser as regiões que apresentam as maiores aglomerações populacionais, certo? Dando continuidade aqui. Então, fazendo aqui uma leitura da estrutura, certo? Da estrutura vegetacional da região sudeste. Então, quais são as formações que nós temos na região sudeste? Então, nós vamos encontrar aqui, tá? Na região norte de Minas, manchas da Caatinga, certo? Manchas da Caatinga, vegetação típica já do clima mais semiárido. Depois, nesta área azul aqui, ó, vamos encontrar o cerrado, certo? Áreas originalmente de cerrado. Depois, nesta área aqui, ó, nesta região, em tom laranja, uma floresta tropical que pega uma transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, certo? Também chamada de Cerradão ou floresta tropical estacional. Tudo bem? Depois, ao longo aqui da região costeira, nós vamos encontrar as áreas de Mata Atlântica e nestes tons de vermelho, como a legenda ela nos traz aqui, a chamada vegetação litorânea, né? Coxa, o que é essa vegetação litorânea? Basicamente, a formação de mangues e restingas, certo? Isso originalmente. E nesta área aqui, nós vamos encontrar os chamados campos, tá? Por que campos? Porque são áreas em que a altitude, ela, por ser mais elevada, certo? Ela acaba favorecendo, certo? Ou melhor, ela acaba dificultando o desenvolvimento de uma formação vegetal arbórea mais densa, certo? Em relação à proximidade e em relação à altura. Então, a predominância de pastagens naturais, ela acaba se estabelecendo por conta disso, tá? Agora, em relação à vegetação, marquem aí no caderninho de vocês também, ó. Pode-se dizer que a vegetação original da região sudeste foi bastante suprimida em razão do avanço agropecuário, vírgula, da exploração de madeira e do crescimento das áreas urbanas. Ponto. Ponto. Os maiores remanescentes de vegetação nativa são encontrados em áreas protegidas por lei, certo? Que são os chamados parques federais, parques estaduais, né? Reservas de pesquisas e assim por diante, tá? Depois eu vou trazer, quando entrarmos mais especificamente no estado de São Paulo, né? Em que vocês vão ver aí a evolução do desmatamento no estado de São Paulo, tá? É uma coisa assim
assombrosa a velocidade em que a vegetação nativa foi suprimida, e sempre pelas mesmas causas, né? Avanço de uma agropecuária predatória e imediatista, certo? Fato 1. Fato 2, exploração madeireira, principalmente quando nós falamos, nesse caso, Mata Atlântica e umas áreas de floresta tropical, estacional, tá? No caso do Cerrado, a exploração de madeira, tá? Só se deu para fins de lenha, não para fins da indústria, por exemplo, mobeleira, construção civil e assim por diante, né? Como vocês já viram em outras frentes, né? Salvo meu engano, na frente 1, né? Quando vocês trabalharam ali biogeografia, as formações vegetais e as características de cada um dos ecossistemas, né? Bom, além do crescimento das cidades e tudo mais. Bom, aqui, olhando aqui o relevo da região sudeste. Então, percebam vocês, pessoal, que no sudeste nós vamos encontrar o quê? Uma mescla, tá? De áreas de menor altitude, principalmente no litoral, onde vamos encontrar as chamadas planícies costeiras, e em todo o demais interior, a predominância de planaltos de média e baixa altitude. Média altitude, como esta em que nós estamos, por exemplo, em Assis e Marília, né? Olha só aqui, Assis nesse ponto, Marília nesse ponto, ó. Aqui a Serra do Mirante, perto de Echaporã, estão vendo? Ó, são áreas que, pela legenda, vejam vocês, a altitude oscila entre 500 e 800 metros. Mas a maior parte da região sudeste, nós estamos em áreas em que a altitude gira em torno de 500, 600 metros. Somente em áreas como Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, né? É que vamos encontrar alguns pontos acima de 1.000, 1.200 metros, tá? Mas, via de regra, a altitude do Sudeste, como em todo o território brasileiro, ela é de média a baixa. Tudo bem? E aqui, crianças, eu quero chamar a atenção para vocês sobre um outro aspecto, né? O papel do relevo enquanto agente divisor e formador de bacias hidrográficas. Então, vejam vocês, ó, a Serra do Espinhaço, ó, é o elemento que vai separar o quê? Bacia do São Francisco da Bacia do Leste, que tem como rios o Jequitinhonha, o Doce e o Paraíba, como os principais, certo? E, carambola, pronto. E depois, estão vendo esses pontos mais altos aqui, ó? Os elementos que vão separar a Bacia do São Francisco da Bacia do Leste, da Bacia do Paraná, certo? Bacia do Paraná. Então, percebam vocês, né, o papel que o relevo tem enquanto elemento divisor de águas. E aí fica uma dica para vocês também, tá? Lembrem do seguinte, cores quentes sempre vão representar altitudes maiores. Cores mais frias sempre vão representar o quê? Altitudes menores, tá bom? Só para relembrar, vocês já devem ter visto isso em geologia, com certeza, mas a título aí de lembrete, né? O que é altura? A altura é a variação em metros de qualquer ponto à superfície imediata. Então, eu tenho 1,73 m, em qualquer lugar do mundo, a minha altura vai ser a mesma. Agora, a altitude, ela é em relação a quem? Ao nível do mar. Variação em metros em relação ao nível do mar. Certo? E aqui, no caso, olha só, da hidrografia, ou das bacias hidrográficas, né? Que formam aqui a região sudeste. O que eu quero chamar a atenção, pessoal,
é o grande aproveitamento hidroelétrico dos rios da bacia do Sudeste, certo? Das bacias hidrográficas do Sudeste. E por quê esse grande aproveitamento hidroelétrico? Justamente em razão, primeiro, da existência de rios caudalosos e perenes. Segundo, do regime de chuvas que garantem fluxo permanente ou um fluxo relativamente estável de água nos rios, certo? E também a questão do relevo, né? O que eu falei para vocês aqui na imagem anterior? Relevo predominante, planaltos de altitudes variadas. Vamos relembrar o conceito? Rio de planície, favorável à navegação. Rios de planalto, por conta dos desníveis, favoráveis a quê? A geração de energia. Então, gravem essa informação. Por isso, olha aqui, crianças, o tanto de usinas que nós temos ao longo do rio Paraná, Paranapanema, Tietê, Paranaíba, Grande, certo? Vejam aí, gente, a quantidade de usinas hidrelétricas, tá? E um outro fator para essa grande concentração de usinas hidrelétricas, além de todo este potencial que nós já falamos, né, é também o fato da região Sudeste ser a região mais populosa e a região mais industrializada do Brasil, certo? Por conta disso tudo, né, a demanda energética é maior. Então, juntou, né, várias coisas que juntas confluíram para essa grande exploração hidroelétrica na região Sudeste. O que vale a pena destacar também é que, apesar de termos grandes hidrelétricas, somente no rio Tietê é que nós vamos ter o quê? Eclusas para, olha só, eclusas para viabilizar o quê? A navegação em longas distâncias, né? Então, nós acabamos perdendo um potencial de navegação criado, sobretudo pelo represamento, pelo fato de não termos feito o quê? Eclusas ao longo das usinas hidroelétricas existentes. E tudo isso vai acabar impactando bastante, né, o custo Brasil, matéria que vocês já devem ter visto aí no segundo ano, quando estudaram as questões ligadas à infraestrutura de transportes no Brasil, né? Os potenciais e limitações de cada um dos modais, ok? Em relação ao clima, o que nós temos que destacar aqui? A predominância das variações do clima tropical em quase todas as regiões, salvo nesta faixa sul e nessa bordinha aqui, que eu particularmente não concordo muito, mas vamos respeitar, mas principalmente aqui no sul do estado de São Paulo, onde nós vamos ter o quê? O clima subtropical, certo? Nas demais áreas, tons amarelos, tropical de altitude, tom vermelho, tropical tradicional, tom verde, tropical litorâneo. Coxa, quais são as características? Vamos relembrar rapidinho? Subtropical, médias térmicas mais baixas, chuvas mais constantes o ano todo, certo? E as 4 estações mais definidas. Tropical tradicional, temperaturas elevadas o ano inteiro, verões quentes e chuvosos, invernos com longos períodos de estiagem, certo? Tropical de altitude, que é o nosso, Assis, Marília. O que nós temos? Um verão quente e chuvoso e o inverno com uma leve queda de temperatura e alguns períodos de estiagem, certo? E no tropical litorâneo, o que nós vamos ter? Temperaturas elevadas o ano inteiro, chuvas constantes o ano todo, tá? Com índices pluviométricos aí que ultrapassam a casa dos 2.000 milímetros
ano em algumas áreas, sobretudo no litoral paulista. Litoral centro-norte de São Paulo, quando pegamos cidades como Uba-Chuva, São Sebastião-Trovão, Bertiágua, Caraguatá-Chuva, né? Fazendo uma alusão aí, um trocadilho, né? A cidades como Ubatuba, São Sebastião, Bertioga, Caraguatatuba, pela grande quantidade de chuva, certo? E aqui nós vamos entrar no perfil econômico de cada estado. Então, começando pelo Espírito Santo. Marquem aí. Espírito Santo, 2 pontos. É o economicamente menos dinâmico. Menos dinâmico da região. Tá? Quando eu falo menos dinâmico, pessoal, entendam assim, aquele que menos participa na composição do total das riquezas. Tudo bem? Vamos lá. Ponto. Destacam-se setores como, 2 pontos. Marquem aí. Turismo, vírgula. Indústria alimentícia, vírgula. Silvicultura e café. Tá? Para quem não lembra, o que é silvicultura? Silvicultura é produção comercial de florestas, ou plantio comercial de florestas. Você planta com a finalidade já de corte. Tá? No caso, para o atendimento da indústria de papel e celulose. Tá bom? Principalmente papel e celulose. Uma parte também para a indústria mobeleira e tal, mas a essência é papel e celulose, tá bom? Rio de Janeiro. Vamos lá. Destaca-se em atividades como, 2 pontos. Vamos lá. Exploração e refino de petróleo, vírgula. Siderurgia, vírgula. Turismo, vírgula. Fruticultura, e indústrias de bens de consumo. Certo? Nesse setor, pessoal, quando eu falo indústrias de bens de consumo, entendam, por um exemplo, indústria automobilística. No caso do Rio de Janeiro, nós temos as fábricas da Nissan e da Citroën, Citroën, isso. Nissan e Citroën, certo? No estado do Rio de Janeiro, temos a fábrica da Peugeot, tá? Em relação a outros produtos industriais, né? Escova de dentes, fio dental, cosméticos, enfim, bens de consumo em geral, tá? O Rio tem uma indústria bem interessante. Mas o grosso da indústria do Rio está ligada à Companhia Siderúrgica Nacional, hoje já privatizada, né? A CSN, né? Que está lá em Volta Redonda, ou como eles chamam lá, Voltaço, né? E a indústria ligada à extração e ao refino de petróleo. E aí entram a indústria estaleiros, né, para a construção de barcos,
para a construção de plataformas e assim por diante, né? Lembrando que o Rio de Janeiro, ele é o estado brasileiro, tá? Que mais produz petróleo no Brasil, tá? E a maior parte desse petróleo, né, no caso do Rio de Janeiro, a sua totalidade, mas a maior parte do petróleo brasileiro, como a totalidade do petróleo carioca, em águas marítimas, certo? Na chamada plataforma continental, que vão desde poços mais rasos, são chamados poços pós-sal, ok? E até poços mais profundos nas áreas do chamado pré-sal, tá? Então vejam a complexidade aí e a diversidade de riquezas petrolíferas que envolvem o Rio de Janeiro. Mas também é um estado muito complicado em alguns aspectos, né? É um estado que hoje aí está numa situação financeira muito delicada, mas tenham a certeza de uma coisa, crianças. É uma situação financeira delicada, tá? Para não falar trágica, vamos usar por enquanto delicada, mas não por falta de dinheiro, mas sim pelo seu mau uso, sobretudo quando nós olhamos a realidade atual do Rio de Janeiro, quando você vê governador sendo suspenso, ex-governadores presos, prefeitos ameaçados, prefeito atual ameaçado aí de cassação, ex-prefeitos presos. Então você vê uma lama de corrupção, né? Que é bastante complicada. Minas Gerais, vamos lá. Minas Gerais é o maior dos estados em área, vírgula, e o segundo em população. Ok? E o segundo em população. Ponto. Sua economia é bastante heterogênea. Vírgula. Com destaque. Dois pontos. Vamos lá. Turismo histórico, vírgula. Mineração, vírgula. Agropecuária, vírgula. Alimentícia e indústrias variadas de bens de consumo. Tá? Bens de consumo são, como nós já falamos, né? Aquelas indústrias que produzem produtos, bens voltados ao consumidor final, né? No caso aqui, em Minas, destacando principalmente ali em Betim, né, no entorno metropolitano de BH, a fábrica da Fiat, né, a primeira unidade da Fiat no território brasileiro, certo? E por último, São Paulo. Não por último da aula, né? Depois nós vamos entrar especificamente sobre o espaço paulista, tá? Vamos lá então. São Paulo, 2 pontos. É o mais populoso do país. Ponto. Ponto. Sua economia está centrada no turismo,
vírgula, indústria variada, vírgula, serviços e uma agropecuária com significativo nível de modernização. Ok? Tranquilos em relação a isso? Sossegados? Então vamos lá então, dando continuidade. E aqui algumas abordagens gerais, né? Então nós temos que lembrar o quê? As razões para o estado de São Paulo ser a maior potência industrial do país. Então nós temos que lembrar que a industrialização no Brasil começou em São Paulo por motivos de, primeiro, em São Paulo nós tínhamos aqui o capital do café, que foi o capital que financiou o início do surto ou do ciclo industrial brasileiro, né? Em São Paulo, nós já tínhamos aqui o maior mercado consumidor consolidado do Brasil, e em São Paulo tínhamos também a maior e melhor infraestrutura existente no Brasil, em razão das demandas exigidas pelo café. Então, já ficam aí as razões do porquê de São Paulo ser, até hoje, né, a maior potência industrial do país, né? O porquê que começou em São Paulo e depois, conforme a atividade foi se consolidando, São Paulo assim permaneceu como quase que unânime até os anos 80, né? Quando a partir dos anos 90, a guerra fiscal, né, levou aí ao surgimento de outras áreas bastante industrializadas. O desmatamento da Mata Atlântica e do Cerrado nós já abordamos, né? Deu-se sobretudo em razão do quê? Do avanço da agropecuária, da exploração de madeira, do crescimento das cidades, né? No caso da silvicultura, que é o plantio comercial de florestas, e suas polêmicas, os defensores dizem, né, que é uma estratégia interessante de sequestro de carbono e também um mecanismo de oferecer ao mercado matéria-prima sem que o mesmo tenha que lançar mãos a florestas nativas. Entretanto, os seus críticos dizem que a silvicultura promove, na verdade, uma monocultura, né, porque você tem só uma espécie em uma grande área, é um sistema de plantation, né, pode provocar um esgotamento do solo e um empobrecimento da biodiversidade. Tá? Eu, particularmente, sou bem favorável à silvicultura. Tá? Por mais que tenhamos aí alguns pormenores que muitas vezes depõem contra, né? Mas você tem esse ganho aí muito positivo, que é a diminuição da pressão, tá? Sobre as florestas nativas. Tá? Em relação à crise fiscal no Rio de Janeiro, como nós já falamos, um estado que está aí praticamente falido, né? Um estado aí em que as suas estruturas públicas se deterioram a cada dia, mas não por falta de dinheiro, por falta de recursos, mas sim por falta de gestão. Até agora, no meio de uma pandemia, com milhares de pessoas morrendo no Brasil diariamente, o que nós assistimos? Né? N denúncias em N localidades do país, né? Envoltas de corrupção. Né? Superfaturamentos, compras sem pregões, compras sem necessidades. Então você fala, meu, será que vai ter jeito isso aqui um dia? Né? Pelo amor de Deus, nem na hora, quando envolve a morte das pessoas, essas gestões têm escrúpulos, imagine, né, em outros momentos. E aí a questão da mineração e suas polêmicas, né? Quando nós falamos da mineração, sobretudo ali em Minas Gerais, né, o estado de maior, um dos estados de maior produção mineral do país, uma atividade deveras importante para a economia,
mas com um potencial de poluição muito grande, seja nas escavações, no desmatamento e principalmente quando acontecem o quê? Acidentes como o de Brumadinho e o de Mariana, né? Que deixaram ali um rastro, uma pegada de tragédia ambiental sem pareceres ou sem precedentes na história brasileira, né? Um número de vítimas humanas fatais absurdamente grande e danos ambientais que muito provavelmente vários deles ou nunca serão mais plenamente recuperados, ou se forem, né, serão parcialmente, né, deixando um rastro aí bastante grande, bastante significativo de danos ao meio ambiente, à economia, enfim, à vida social, à vida econômica, à vida biológica como um todo, né? Entrando aqui na questão do Espaço Paulista, então São Paulo, né, o estado de São Paulo, ele tem 46 milhões de habitantes, né? Vejam vocês, olha aqui, a região sudeste, como eu apresentei aqui, ó, 87 milhões. Desses, 46 são paulistas, né? É o estado mais populoso da região, como também da federação, né? Tem uma área de 248 mil quilômetros quadrados, faz divisa com Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de fazer fronteira com o Oceano Atlântico. Só um detalhe, crianças. Olha só. Limite, divisa e fronteira. São três nomes que fazem referência a linhas separadoras. Mas quando que eu uso cada uma delas? Quando que eu uso? Marquem aí. Ó, limite, linha que separa municípios. Divisa, linha que separa estados. Fronteira, linha que separa territórios nacionais. Um território nacional de outro território nacional. Entenderam? Ou países, como queiram dizer. E no caso do PIB per capita paulista, olha o comparativo aqui, ó. PIB per capita do Sudeste, que já é bem acima da média nacional. R$ 28.350. PIB per capita de São Paulo, R$ 46.412, né? O PIB per capita de São Paulo. Significa que todas as pessoas anualmente têm essa quantia? Não. Não significa isso. Mas a média, ela é muito mais alta. E são ali 645 municípios, que estão ali organizados nas chamadas regiões administrativas, né? Como, por exemplo, a região administrativa de Marília, Prudente, Araçatuba, Bauru, Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão, Araraquara, Campinas, Sorocaba, Itapeva, Registro, São Paulo, Santos e São José dos Campos, certo? Essas são as chamadas regiões administrativas. Quanto à vegetação nativa, olha só, pessoal, a chamada evolução do desmatamento da Mata Atlântica em São Paulo, tá? Aqui nós temos o tom de verde, a Mata Atlântica, certo? E nesses tons mais claros, vegetações que vão oscilar desde campos, nesta região aqui, como também cerrados nas demais áreas. A legenda não traz isso, mas eu estou informando a vocês. Então, olha o que nós tínhamos aqui em São Paulo. 82% do espaço paulista coberto por Mata Atlântica. 1920, ó, já eram 45%, certo? E aí, 1998, apenas 7%, que são encontradas onde? Naquelas reservas que eu falei para vocês, como as reservas da Serra do Mar e aqui no Pontal do Paranapanema,
Parque Estadual Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, tá? E aqui só sobrou, porque olha, ufa, uma baita briga aí na época para reservar esse pedacinho de Mata Atlântica, que olhando aqui parece pequenininho, mas chegando lá no parque mesmo, você vai ver que ele é lindo, maravilhoso, tá? E grande, uma importância ecossistema imensa, porque a Mata Atlântica daqui, ó, do Pontal, é diferente da Mata Atlântica daqui do litoral. Aqui nós vamos ter uma Mata Atlântica mais úmida. Aqui nós vamos ter uma Mata Atlântica mais estacional, ou seja, sob influência da estação do ano, no caso, a estação seca, né? Então, você já vai ter uma mescla aqui, uma transição para o cerrado e, inclusive, algumas espécies do bioma pantaneiro, tá bom? E os fatores de supressão são os mesmos, né? Trazendo aqui, em relação ao relevo, né? Então, nós temos, inclusive, onde nós estamos aqui, ó, vocês em Marília, eu aqui em Assis, todos nós estamos no chamado Planalto Ocidental Paulista. Depois nós temos a depressão periférica, o Planalto Oriental, ou Planalto da capital, e a planície litorânea, tá? Então, seria mais ou menos assim, uma área mais baixa da planície, a escarpa da Serra do Mar, Planalto da capital. Depois, um solapamento, onde teve uma formação da depressão periférica, e depois a escarpa do Planalto e a borda vertente para o oeste. Por isso que os rios que nascem aqui no Planalto da capital, né? Olha só, Rio Mogi Guaçu, Rio Pardo, Rio Tietê, Rio Paranapanema, todos que nascem aqui no Planalto Oriental ou Planalto da capital, correm para o oeste. Possuem drenagem, olha o termo que eu vou usar, endorreica, corre para o interior. A única exceção, o Rio Paraíba do Sul, certo? Que ele tem uma drenagem exorreica, saindo do espaço paulista, entrando no espaço carioca, até desaguar no mar, certo? Aqui, o que nós temos que destacar em relação às potencialidades dos rios paulistas, né? Aquilo que nós já destacamos aqui, ó, o alto índice, a autoexploração hidroelétrica, certo? Os rios paulistas são muito usados na exploração, na geração de energia hidroelétrica, tá? São usados, é óbvio, ali na questão de abastecimento de cidades, ó, o Rio do Peixe, que abastece aí uma parte de Marília, e é o principal fornecedor de água para Presidente Prudente, a mais de 40 quilômetros de distância, para vocês terem uma ideia da situação de Prudente quando o assunto é água, a distância que ela tem que trazer, né? Isso que o Rio do Peixe, aí perto de Marília, já encontra-se em estado bastante avançado de degradação. E as ameaças, quais são? As ameaças desses rios, né? Então, nós temos a questão do esgoto doméstico e industrial sem tratamento, nós temos a questão da ausência de mata ciliar, processos erosivos e manejo inadequado do solo, que acarretem em assoreamento e ao acúmulo de defensivos agrícolas, agrotóxicos, né, no leito dos rios, e o próprio represamento, que alterou o fluxo natural das águas, né, inundando muitas áreas, em outros casos, fazendo com que várzeas viessem a deixar de existir, né? Enfim, é o que a gente chama de, entre aspas, o preço do progresso, né? Que progresso é esse? Tem hora que eu já me pergunto, né? Que preço é esse? Bastante caro, né? Então, ficam aí estas observações. Em relação à economia, né? O setor de serviços, ele é o que mais emprega em São Paulo, com 77% da nossa PEA, que é a população economicamente ativa, está empregada no setor de serviços, comércio e serviços, né? Que inclusive é esse que nós estamos agora, tá? Ou seja, setor educacional. A indústria paulista emprega a média praticamente da brasileira, 21,4, enquanto que a brasileira é 21,5,
tá? E a agropecuária paulista, apenas 1,6% da PEA. E aqui eu quero chamar a atenção, crianças, a um aspecto importante, né? Por que que a agropecuária paulista emprega tão pouca gente se ela é tão importante na dinâmica econômica? Aqui não estou falando composição do PIB, estou falando em emprego, certo? No caso, olha só, a agropecuária paulista ela é extremamente mecanizada, certo? E esse índice de mecanização faz com que a demanda por mão de obra seja menor. Logo, é uma atividade como nos Estados Unidos. Tem uma participação expressiva no PIB, porém, emprega uma quantidade pequena, certo? De pessoas em relação a outras áreas em que a mecanização é menos intensa, ok? Em relação ao avanço, a evolução industrial, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Inclusive, ó Marília aqui. Ó Marília aqui. Certo? Então, nós temos, olha só aqui, crianças. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Ainda a maior concentração industrial do estado, nesse eixo que vai aqui, ó, São Carlos, Araraquara, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Campinas, Sorocaba, São Paulo, Cubatão, Vale do Paraíba. A primeira. Depois, outras manchas se espalhando ao redor do Vale do Paraíba, ao longo da Washington Luiz, aqui pegando Bauru e aqui pegando Marília, certo? Mas percebam e coloquem atenção que as atividades industriais, elas acompanham, gente, quem? As grandes rodovias. E vocês sabem o porquê disso? Porque uma rodovia com melhor qualidade, ela vai proporcionar o quê? Maior e melhor fluidez de pessoas e materiais, mercadorias, tanto na importação quanto para exportação. Entenderam o porquê dessa concentração? Até porque a ocupação populacional paulista começou nessa região aqui, ó, né? Ocupação do território paulista, né? Tivemos por muitos séculos a ocupação restrita a esta área aqui, Vale do Paraíba, região litorânea, São Paulo. Depois, ali por volta dos séculos XVIII, século XIX, avançando a esta área, e somente no século XX essa marcha para o oeste, né, com a formação de cidades, como Assis, que veio primeiro, que Marília e Prudente, né, Assis veio primeiro. Marília tem 100 anos já, ou ainda não? Ainda não, professor. Ainda não? Então, Marília ainda é mais nova que Prudente. Prudente tem 103. Assis, se não me engano, 117, né? E Marília tem quanto? 90 e quanto? Acho que tem 80 e pouco. Calma aí que eu vou pesquisar. Peraí. Nossa, é nova. Achei que fosse mais, uns 90 e alguma coisa. Mas que seja, é mais nova. Né? Uma cidade bem mais nova que Assis. E olha o tamanho que é Marília, né? O que Marília se tornou. Né? O que poderia... 91 anos, professor. Oi? 91. 91. Era o que Assis poderia ter sido. Né? Uma Marília. Quando que Marília faz aniversário? Acho que é em abril. Abril? Acho que é. Então, beleza, então. Mas vamos lá, então. Cidade, né? Tem um desfile na cidade. Aí, 4 de abril. Ah, tá. É aqui eles fazem também. Esse ano não fizeram por conta do Covid. Né? Acabou sendo suspenso tudo. Em Assis é julho, dia 1º de julho. Tá? Mas, independente de datação, o fator de formação foi a mesma. Prudente, Marília, Assis e quase todas do oeste de São Paulo. Né? O avanço da agropecuária,
o avanço da estrada de ferro, né? E também o avanço da imigração, né? No caso aí de Marília, inclusive com um destaque muito grande para a imigração japonesa, né? A colônia japonesa, a cultura japonesa em Marília e em Presidente Prudente são muito marcantes. Em Assis também tem, inclusive tem até Caicã e tal, mas numa proporção de presença ativa mesmo da dinâmica da sociedade, quantitativa mesmo, bem menor do que Marília e Prudente. Né? Você vê uma quantidade muito grande de descendentes japoneses, né? Em Marília e Prudente, em Assis uma quantidade menor, tá? Mas, enfim, tranquilos em relação a isso? Essa parte da evolução da indústria paulista? O que nós temos que destacar também, né? Os setores são os mais variados possíveis. São Paulo tem a estrutura industrial mais variada. Então, nós temos desde a indústria aeronáutica, no caso do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, a Embraer, indústria automobilística, indústria petroquímica, indústria metalmecânica, indústria eletroeletrônica, de bens de consumo, enfim. A maior diversidade industrial do país é encontrada em São Paulo. Mas a tendência, né, é que permaneça ainda os efeitos de uma desindustrialização que começou, né, ao longo aí de uma forma mais intensa dos anos 90, quando várias indústrias que estavam em São Paulo migraram principalmente para o Centro-Oeste. Eu lembro que eu comentei isso com vocês na aula, né? Sendo atraídas aí por estabelecimento, por cargas tributárias menores, tá? Em Prudente mesmo, tinha algumas indústrias de lá que foram para Bataguaçu. Em Assis tem uma indústria metalúrgica aqui que também, ao invés de expandir aqui, fez uma nova filial em Bataguaçu. Marília, não sei se teve alguma que migrou para lá, né? Mas, enfim, em via de regra, isso acabou acontecendo, tá? Mas ainda permanece sendo o maior polo industrial do Brasil, tá? Em relação ao número de estabelecimentos e em relação às riquezas geradas, tá? Em relação à agropecuária, o estado de São Paulo tem uma agricultura muito diversificada, tá? Com o encontro, por um exemplo, né? Áreas de silvicultura, por exemplo, aqui na região sul do estado de São Paulo, certo? Áreas de cana, pegando aqui, ó, Ribeirão, Franca, Barretos, Rio Preto, Araçatuba, Prudente, Marília, Bauru, certo? Esse oeste de São Paulo aqui, um grande canavial. Pastagens, pegando principalmente Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Bauru, e algumas áreas aqui da região de Marília. Agricultura de grãos, muito intensa aqui no Vale do Rio Paranapanema e nessa região sul do estado de São Paulo, certo? Aqui na região de Avaré, Itapeva, áreas em que a agricultura de grãos ela é muito forte. Via de regra. Outra coisa, essa região central aqui, ó, Araraquara, principal polo citricultor, não só do estado, mas do Brasil, e um dos maiores do mundo. Lembrando que o Brasil é o maior produtor global de suco de laranja, certo? E o estado de São Paulo, o maior produtor nacional. Logo, São Paulo também pode ser entendido como uma das principais áreas produtoras de laranja, tá? Nós temos aqui uma agricultura fortemente mecanizada, tá? Uma agropecuária com nível de mecanização acima da média nacional. Óbvio que ainda vamos encontrar estabelecimentos com menor nível de mecanização, mas, via de regra, destaca-se uma mecanização mais elevada e rendimentos também mais elevados, tá? E um outro ponto a ser destacado é a conectividade multinacional da agropecuária paulista, certo? Com o restante do mundo. Principalmente quando nós vemos a destinação para o mercado externo
de uma boa parte da nossa produção, e também muitas companhias multinacionais no setor do agronegócio instaladas no estado de São Paulo, principalmente no setor de frigoríficos, no setor de usinas de açúcar e etanol e também no setor de laranja. Tudo bem? São Paulo já foi um grande produtor de algodão, já não é mais. Já foi um grande produtor de café, produz, mas ainda menos, né, nessa região aqui que faz fronteira com Minas, mas bem menos. Próximo a Marília, temos algumas áreas ainda de café, mas muito longe do que já foi um dia, né? Bom, dando continuidade, a questão da susceptibilidade à erosão, então percebam vocês que nós temos áreas, né, muito susceptíveis a processos erosivos, principalmente nas áreas de solo mais arenoso, né? Nas áreas mais argilosas, uma propensão menor à erosão. Lembrando que a erosão ela está associada, sim, às características físicas do solo, solo mais arenoso, sem sombra de dúvidas. Entretanto, o manejo do solo também é um fator que vai gerar o quê? Grande impacto, grande contribuição para que haja maior ou que haja menor susceptibilidade à erosão, tá? Mas no caso caia em alguma questão, vocês já sabem o porquê, né? Características físicas do solo, o porquê que aqui nós temos essa maior propensão à erosão, como também a dinâmica climática e, principalmente, ao manejo do solo, tá? E aí, caminhando para a parte final, né? Nossa última parte aí, antes de eu encerrar a gravação e abrirmos aí para o nosso bate-papo. Alguns desafios atuais, né? Nós temos a questão da desindustrialização do estado de São Paulo, que ainda é um processo intenso, tá? Ainda é uma realidade. Nós temos a questão do déficit habitacional, principalmente nas médias e grandes cidades, com inúmeros casos de favelização, né? Um saneamento básico que ainda está, eu diria, abaixo de um satisfatório. Para mim, satisfatório foi até um ponto quando nós fizemos em aula sobre a questão da água, vocês devem lembrar, em que eu destaquei, saneamento básico ideal para mim é 100%, né? 99,9999. Alguém está sem saneamento básico. Então, eu posso dizer que o pleno é quando eu tenho 100%. Questão de mobilidade, principalmente nas grandes cidades, quando o assunto é transporte coletivo, tá? Destaca-se o fato do estado de São Paulo ter as melhores rodovias do Brasil, porém pedagiadas. Né? Vale a pena destacar isso. Temos uma malha ferroviária bastante significativa, mas hoje bastante sucateada, né? Muito pouco explorada ante ao seu potencial. A questão da geração de empregos, né? Esse é um desafio aí não só em São Paulo, mas de todos os gestores, mas São Paulo é uma pressão ainda maior, que por conta de ser um estado de destaque econômico, muita gente vem para cá. Então, você tem uma demanda intensa para a geração de empregos, para a absorção de toda essa mão de obra, e a questão do abastecimento, principalmente quando falamos do abastecimento de água em áreas como Sorocaba, região de Campinas, Grande São Paulo, Vale do Paraíba, em que a cada ano, por conta do aumento da demanda, por conta da precariedade de saneamento básico, sistemas ineficazes de abastecimento, né? São áreas que enfrentam recorrentes escasseamentos no atendimento de água, né? Ou seja, racionamento. Como em Marília acontece algumas vezes também, né? A questão do racionamento de água, né? Por conta aí de períodos de estiagem, também, mas também por conta de muito desperdício entre a captação e o tratamento, do tratamento à distribuição e desperdício dentro das casas. Então, é uma sinergia de fatores que juntos
vão levar a esta realidade. Certo? Então, vamos lá então para o nosso momento de abordagens.